Bom, os irmãos já sabem para onde nós vamos, né? 2 Coríntios 11. Antes do 11, eu estou em dívida com os irmãos, e talvez muitos nem se recordam disso, acho que não vão se recordar mesmo. Eu queria que você, antes do 11, abra lá em 2 Coríntios 5, verso 4. Eu tenho pensado muito nesse versículo. E lá naquele domingo, já faz uns bons domingos atrás, quando pregamos aqui em 2 Coríntios 5, eu falei assim na hora da mensagem: já veremos sobre isso. Sabe que nem professor fala em sala de aula? A gente logo aborda esse assunto, nunca que aborda o assunto. Nunca que fala sobre ele. E eu em casa, vendo, revendo, eu falei, eu preciso retomar esse assunto. É rápido, tá? Nós vamos hoje para 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 5, verso 4. Alguém leia, por favor, esse versículo. Só esse versículo. Isso. A minha tradução diz, porque enquanto estamos nessa tenda. Acho que a maioria tem tenda. Tem. Da Sandra é casa. Para mim é uma novidade essa tradução. Tenda. Tabernáculo. Esse corpo. E é uma palavra aqui, e tratamos isso naquela ocasião sobre a ressurreição, um dia a alma se reencontrando com o corpo glorificado. Mas tem uma palavra aqui que nos chama a atenção: gememos. Lembra que eu disse que falaria sobre isso? E somos afligidos. Eu não quero demorar. Quando eu me deparei com essa palavra, gememos e somos afligidos. A palavra gememos aqui é, de fato, você está incomodado com algo no seu corpo. E todo mundo aqui já teve alguma experiência de, algum gemido, aquela dor, algo que está incomodando. Sabe qual é a expressão de Paulo aqui? A alma é incompatível com esse corpo. Eu achei isso algo impressionante. Quando nós gememos, quando nós expressamos dor, igreja, isso é uma manifestação da necessidade da eternidade. Esse corpo não é compatível com a alma que temos. Se torna algo bonito. Quando alguém está num leito, de alguma forma expressando uma dor, é algo como, olha, eu preciso de um outro corpo. Esse não serve. Estou nele, nós gememos, é a tenda que nós temos. Afetada pelo pecado. Toda a criação foi, de alguma forma, atingida pelo pecado. Então, as expressões de dor que temos, que manifestamos, é algo que vem da nossa alma almejando de Deus um outro corpo. Não é uma coisa assim que você fala, não, agora eu vou gemer de dor. Agora a dor é uma dor, você expressa, mas creia que naquele momento você está apenas manifestando que essa tenda, o corpo que nós temos hoje, não é o melhor que o Senhor tem reservado para nós. Ainda há de vir. O corpo glorificado, ressuscitado em Cristo. Amém? Ali sim não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá choro. A alma finalmente se encontrará com o corpo que o Senhor tem reservado. Por isso que o texto fala, no verso 1, né? Nós estamos ainda nessa tenda, uma casa terrena. Ela vai ser destruída. E o que o Senhor tem preparado? Um edifício. Não mais tenda, edifício. Uma eternidade sem dor, sem deterioração, sem corrupção. Uma casa, diz aqui no verso 1 do capítulo 5, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Igreja, o melhor está por vir. Se você sofre, se você luta, anseia, creia pela fé. O melhor está por vir. Os nossos gemidos estão manifestando. Desejamos, precisamos de algo superior. Precisamos de algo melhor. Vamos para 2 Coríntios 11, dos versos de 1 a 15. De 1 a 15. O tema principal de hoje, talvez você tenha naquele título que aparece um pouco antes, né? A minha diz assim, no século 21, os falsos apóstolos. O tema principal de hoje é sobre o perigo dos falsos mestres, falsos apóstolos. Ele vai retomar um pouco esse assunto, já falou lá no começo, volta a falar um pouco agora. Falsos ensinadores,
gente bem preparada, gente com boa oratória, mas que não consegue sustentar os ensinos de Cristo. Então é esse o tema que nós vamos discorrer hoje até o verso 15. Nós vamos logo entrar em algumas considerações. Acompanhe com seus olhos, por favor, a leitura, 2 Coríntios 11, de 1 a 15. Quem dera me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Algumas versões trazem insensatez. Sim, suportai-me ainda. Porque tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida, e se afaste da simplicidade, da pureza que há em Cristo. Porque se chega alguém e vos prega outro Jesus que não pregamos, ou se recebeis outro Espírito, que não aquele que recebestes, ou outro Evangelho, que não acolhestes, de boa vontade suportais. Em nada me considero inferior a esses superapóstolos. Alguém tem tradução diferente? A minha está superapóstolos. Como que está, Paulo? Tais apóstolos. Excelentes apóstolos. Uma tradução aqui, acho que uma boa parte de superapóstolos. Verso 6. Pois ainda que me falte instrução em oratória, não me falta conhecimento. Pelo contrário, nós vos temos demonstrado isso de todas as maneiras. Será que pequei humilhando-me para que fosseis exaltados, pois vos anunciei de graça o Evangelho de Deus? Para vos pedir, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento financeiro. E quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não fui um peso para ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. Só um parênteses bem rápido aqui. Lembra as igrejas da Macedônia? Extremamente pobres e alegres. Esses irmãos sustentaram Paulo, as igrejas da Macedônia. Trabalhamos isso semana retrasada. Verso 9 ainda. Em tudo evitei ser um peso para vós e continuarei a agir assim. 10. Assim como é certo que a verdade de Cristo está do meu lado, esse meu orgulho não será tirado nas regiões da Acaia. 11. Por quê? Será porque não vos amo? Deus sabe que vos amo. O que faço e ainda farei, visa não dar oportunidade aos que a buscam de ser considerados nossos iguais naquilo que se orgulham ou se gloriam. 13. Esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos de justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Igreja, eu quero fazer um pouco diferente hoje. Eu vou tentar fazer aqui o método que eu uso nos pequenos grupos de quarta-feira lá em casa. Primeira parte da nossa exposição, vamos tratar algumas dificuldades do texto, algumas explicações historicamente aqui do texto. Depois nós vamos para as aplicações. Vamos ver se funciona. Porque às vezes eu vou explicando e já vou aplicando. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Nós vamos entender alguns pontos do texto e entraremos em seguida com as explicações. Veja que no verso 1, Paulo está falando uma palavra aqui um pouco forte. Minha loucura. De você está assim também, né? Insensatez. Ou minha insensatez. Aliás, ele repete isso no verso 16, que nós não lemos. Dá uma olhadinha no 16. Digo mais uma vez que ninguém me considere o quê? Louco ou insensato. Ele repete isso. A pergunta é, por que Paulo fala sobre loucura? Sabe o que está acontecendo? Quando Paulo ele é obrigado a comparar o seu ministério com o ensino do ministério dos falsos mestres, aliás, ele precisa falar dele mesmo aqui, parece que Paulo falar dele mesmo, isso incomoda muito ele. Ele acha loucura, é uma insensatez. Igreja, para mim, soa algo como assim, eu tenho tanta coisa para ensinar, eu tenho tanta coisa para ministrar, e existem pessoas para serem evangelizadas, e tenho que parar o ensino para falar de mim. Para mim é dar esse sentido aqui. Eu tenho que perder tempo falando das credenciais minhas, sendo que eu podia estar fazendo outras coisas, evangelizando, ensinando. Então ele fala, vocês suportam essa minha loucura, essa minha insensatez. Eu tenho que parar de ensinar para poder justificar quem eu sou em Cristo Jesus. No verso 5, que nós encontramos aquela palavra, superapóstolos, ou excelentes,
A ênfase aqui mesmo é de que ele está sendo irônico. Irônico. Ele está tratando esses falsos ensinadores de forma irônica. E a igreja é possivelmente as pessoas que ouviam esses superapóstolos, de fato, não só gostavam de ouvir, mas se encantavam com os argumentos. Paulo deve ter ouvido assim deles: Paulo, mas eles falam tão bem, eles falam bonito, olha, a gente fica assim, se deliciando com os ensinos, todo mundo para ouvir. Porque Paulo fala sobre oratória aqui. Aliás, no verso 6, veja no verso 6. Pois ainda que me falte instrução em oratória, não me falta conhecimento. Acho que os irmãos conhecem gente assim, que sabe muito, mas às vezes tem dificuldade em passar o conhecimento. Sabe? Tem. Professor, você percebe algum professor de escola assim, que ele emana conhecimento. É uma fonte, mas na hora de falar parece que Paulo tinha essa luta. Aliás, havia uma escola de oratória e Paulo, nós não temos menção que ele tenha participado dessa escola. Ele estudou sim aos pés de Gamaliel, era um homem com muito conteúdo, fariseu, doutor, mas ele não tinha participado de alguma coisa que ajudasse ele a falar um pouco, talvez melhor, enfim. Então, mas ele diz, eu posso ter um problema de como expressar, mas conhecimento não me falta. Eu ensino. Então, como judeu, fariseu, alguém que estudou aos pés dos melhores da época, ele não foi treinado para falar, se expressar tão bem assim. E quando Paulo falava, alguns entendiam como uma apresentação assim, simples, demonstrava despreparo. Olha que interessante, tem muito conteúdo. Mas se não passa de uma forma como outros que passavam, parece que ele estava despreparado para aquele momento. E Paulo reforça que o conteúdo é mais importante que a apresentação. Aliás, no verso 13, joga os seus olhos lá agora, ele desmascara esses super apóstolos. Ele fala o seguinte: esses homens são o quê? São falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Então aqui ele já resolve essa questão. Então, quando ele chama superapóstolos, é uma forma irônica. Tome cuidado com esses que chegam e falam com muito jeito, muita oratória, e que envolvem os pensamentos. E vamos ser honestos, como a gente é facilmente levado pela... Alguns usam uma expressão hoje bem comum, pela lábia, né? Vendedor tendo cuidado com quem é vendedor, obviamente, né? Mas você pode ser levado, persuadido a comprar aquilo que está sendo oferecido. Verso 7. Olha outra expressão interessante. Será que pequei, humilhando-me para que fosseis exaltados, pois vos anunciei de que forma? De graça. O Evangelho. Igreja, é interessante que vivemos uma cultura assim. Quanto mais caro for uma apresentação, melhor é o conteúdo que vai ser apresentado. E não é assim mesmo? Quanto mais caro for um ingresso, alguma coisa, melhor é o que vai ser apresentado. E parece que naquela época já acontecia assim. Provavelmente os coríntios, alguns deles, avaliavam a qualidade dos pregadores, dos ensinadores, pelo valor que eles pediam pelas palestras, pelos ensinos. Então, vamos dizer, um bom orador, um excelente orador, cobrava mais caro. Um orador médio, mais ou menos. E o mau orador não cobrava nada. Era um favor, as pessoas estavam vendo ele. É essa ideia que está aqui no texto. Por isso que Paulo fala, olha, será que eu pequei quando eu anunciei de graça o Evangelho de Deus para vocês? Então, os falsos ensinadores naquela época, eles podem estar argumentando o seguinte, com alguns da igreja de Corinto. Viu? Paulo não cobra nada por sua pregação. Ele é um iniciante. Ele é um amador. Se ele não cobra nada, pouca autoridade. Não tem validade o ensino dele. Não tem competência. Igreja, e alguns da igreja em Corinto estavam começando a aceitar isso. Valoriza-se a pessoa pela forma como ela expõe. Verso 8 agora.
para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento financeiro. No verso 8, Paulo deixa bem claro que ele aceitava sustento na forma de ofertas voluntárias das igrejas já estabelecidas. O sustento não era para ele próprio, era para evangelização. E Paulo deixava claro, recebendo ou não, ele pregava o evangelho. Tendo recurso ou não, ele pregava o evangelho. E parece que nas entrelinhas, esse é um cuidado muito especial de Paulo. Os falsos ensinadores esperavam grandes lucros, arrecadar uma boa quantidade de dinheiro com os ensinos. Paulo não queria se parecer com eles. Igreja, vamos pular lá para o verso 14, para nós já encerrarmos essa parte de explicação do texto, dessas partes, talvez um pouco mais necessárias de luz, de explicação. Há uma expressão aqui no verso 14, que não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Há um escrito judaico antigo, chamado de Apocalipse de Moisés. É interessante que lá há uma menção na história da tentação de Eva, que inclui Satanás disfarçado de anjo. Então, Paulo, quando ele usa essa expressão, ele pode ter mencionado, pensado nessa história, colocando isso aqui, ou simplesmente está falando das estratégias, artimanhas de Satanás. Bom, enfim, nós temos aí já jogado luz sobre o texto, tentado entender um pouco essas questões um pouco mais complicadas. Vamos para as aplicações? Olhe para o verso 2. 2 Coríntios 11, 2. Porque tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Uma primeira aplicação que nós temos aqui nessa noite. Paulo fala que ele tem ciúmes dos irmãos da igreja em Corinto. Bonito isso, né? Na verdade, um zelo. E faz uma comparação. Assim como no casamento, o marido pertence à esposa, e vice-versa. A esposa pertence ao marido. Vocês pertencem a Cristo. Nós temos aqui na palavra de Deus mais uma referência, mais uma comparação de Cristo e a sua igreja em relação ao relacionamento do marido com a sua mulher ou a mulher com o marido. Igreja, o que é claro aqui? Paulo não pode suportar a ideia de alguém que merece outra atenção senão somente Cristo. Assim como num relacionamento de marido e mulher, uma outra pessoa não merece atenção. Em relação a Cristo e a sua igreja, a igreja não deve dar atenção para ninguém, no caso aqui para os falsos mestres, a não ser a Cristo. Por isso que Paulo trabalha esse conceito. Olha, eu tenho ciúmes de vocês, eu tenho um zelo. Porque eu prometi vocês a um único marido, que é Cristo. E vocês devem se apresentar como uma igreja pura perante Ele. Não dar olhar para outras pessoas, para outros ensinos. Então, igreja, a ideia aqui no versículo 2, a ideia é clara. Em um relacionamento conjugal, há um sério perigo quando alguém deseja algo a mais, além do marido, da esposa, e começa a receber atenção, esse fator externo. E o que lhe chama atenção é que na igreja isso não pode acontecer, não deve ser assim também. Se não é assim no casamento, não deve ser assim na igreja. E parece que esse é um problema sério também em nossa época. Distração. Algo chama atenção. Pastores que recebem atenção mais do que Cristo. Programações especiais recebem mais atenção do que Cristo. Cantores, gospel, recebem mais atenção do que Cristo. Templos recebem mais atenção do que Cristo. A expressão usada aqui, virgem pura, no final do verso 2, é da igreja que não foi contaminada pela doutrina dos falsos mestres. Paulo fala, é isso que eu desejo para a igreja. Que não deixe ensinamentos estranhos entrarem. Não se contamine. Eu diria hoje, em termos de aplicação, uma oração para que eu e você possamos fazer. Senhor, que o meu amor a Cristo seja renovado a cada dia.
que o Senhor não encontre em mim quebra de fidelidade ao Senhor. Só Cristo, só Cristo, só Cristo. Se outras coisas quiserem tomar o lugar, me distrair, que os meus olhos estejam colocados no Senhor, olhando para o Senhor, firmes nele, firmes. Eu creio que esse é o ensino fundamental que Paulo traz aqui para a igreja em Corinto. Devoção só ao Senhor. Assim como acontece dentro de uma casa, marido com a esposa com o marido, e não há um terceiro elemento. Assim a igreja para com Cristo. Não abre mão de amar e honrar ao nome do Senhor. É uma oração que nós podemos semear em nosso coração. Ainda pensando, vamos para uma segunda aplicação, mas pensando no verso 2, indo para o verso 3. Veja o verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade, da pureza que há em Cristo. Igreja, o medo, o receio de Paulo é que o que aconteceu lá no jardim também vem acontecer com a igreja de Corinto. E aí nós podemos identificar um problema sério. O problema da distração. Distração. Igreja, Satanás sempre vai usar de estratégias de distração. O plano dele é tirar o foco da palavra. E parece que Satanás aos domingos gosta de trabalhar de uma forma especial em relação a isso, para algumas vidas, distraindo para que a igreja não tenha contato com a palavra. Parece que alguns jantares especiais, alguns filmes, algumas programações acontecem só aos domingos, dia de estar reunido na igreja. Satanás sempre vai usar a estratégia da distração. O plano dele é para que a gente se desvie da palavra. O plano dele é tirar a atenção de Cristo. Então eu e você não podemos subestimar as estratégias de Satanás. Ele sabe como tirar a nossa atenção do Senhor. Sabe. Ele sabe em você que está aqui agora, aquilo que você gosta tanto e que facilmente você é inclinado a buscar. E ele vai investir nisso. Ele vai buscar você para você não buscar a palavra, mas você buscar outras coisas. Aparece, de acordo com a tradução, 2 palavras aqui no texto. A minha tem sedução. Está na sua Bíblia assim? Seduzida, né? E também, às vezes, aparece corrupção. Talvez aparece na Bíblia de alguns essas palavras. Sedução e corrupção, ou mentes corrompidas. Igreja, primeiro vem a sedução. Depois vem a consequência da sedução, que é uma mente corrompida. Essa palavra corrompida traz a ideia de um agente que entrou e fez estrago. Todo mundo já viu um ferro enferrujado, né? Já. Aliás, essa palavra corrompido lembra ferrugem. Ferrugem. O ferro, sem contato com a umidade, como que ele é? Perfeito. Daquele jeito, daquela cor, intacto. Quando o ferro tem um contato com um elemento externo, chama-se umidade, água, enfim, ele começa o quê? Ele começa a ficar corrompido, começa a enferrujar. E eu diria o seguinte, muitas vezes na vida espiritual está aparecendo ferrugem. Tem crente enferrujando. E um sinal de que há ferrugem na vida espiritual é afastamento de Cristo. Começa a se afastar de Cristo, da palavra, começa a enferrujar. Muda linguajar, muda pensamento, muda comportamento. Fala-se mais da vida alheia do que da necessidade de você mesmo mudar. Ferrugem. Então, a gente pode orar uma segunda aplicação nessa noite. Senhor, limpa a ferrugem da minha vida. Mas que comece com o meu desejo de buscar mais a palavra do Senhor. Não vem como um ato de Deus, assim, uma mágica. Ele não vai mandar lá o que tira a ferrugem? Sulopã? Não sei. Óleo. Deus não vai mandar uma barrica para você. Começa com a gente. Se a gente voltar mais para a palavra, cada vez que você ler, aplicar e isso trabalhar internamente, é mais um tanto de ferrugem que está limpando da alma. Então, não vem como a gente gosta que seja assim, né?
A gente gostaria de abrir a nossa porta amanhã cedo, segunda-feira, bem cedinho, uma porta e um pacotinho de Deus aqui. Está aqui a sua loção anti-ferrugem. Tome banho uma vez por dia e aplique esse produto. Seria fácil se fosse assim. Mas Paulo está falando, para que a vida não enferruje, tem que se apegar a Cristo, a palavra dele. Não se contaminar com outras coisas que entram. É se apegar a Ele, por isso que é um pouco mais trabalhoso, não é tão simples assim. Então, a gente pode nessa noite nos colocar em oração perante o Senhor, dizendo: Senhor, me dá forças para que eu não caia nas distrações. Assim como Eva, como está o texto aqui, com sua astúcia, a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Senhor, eu não quero que eu me distraia, como aconteceu lá no jardim. Primeira oração qualquer, que meu amor a Cristo seja renovado a cada dia. Segunda oração, me dá força para não cair nas distrações, para que eu não enferruje na vida espiritual. E vamos caminhando para o final, verso 12. Mais alguma aplicação para nós? Essa é a última. O que faço e ainda farei, visa não dar oportunidade aos que a buscam de ser considerados nossos iguais naquilo que se orgulham. Eu quero ficar bem atento a esse começo que Paulo fala. O que faço, ainda farei. Como que está na sua Bíblia? Está assim mesmo? Tá, acho que em geral ninguém se manifestou. Tá? O que faço, ainda farei. Algumas versões diz que trazem o que faço, continuarei fazendo. Está assim, né? A igreja, isso está dentro de que contexto essa frase? Paulo não se deixa desanimar na pregação do Evangelho sem cobrar nada por isso. Paulo não só não abre mão do Evangelho puro e simples, mas ele também não se comportará como os outros estão se comportando. A convicção de que ele pertence a Cristo produz um sentimento que eu chamaria único, singular, especial. Eu não farei o que os outros estão fazendo. E temos uma terceira lição aqui nessa noite. Às vezes, nós podemos pensar que está difícil continuar com o testemunho cristão. Eu creio que muitos talvez pensam sobre isso. Pastor, é difícil ser crente. Eu tenho tantos amigos que fazem coisas diferentes do que eu faço. Difícil continuar com o testemunho cristão. É difícil continuar vivendo para Cristo a cada dia, assassinando o meu eu, os desejos da carne. Ouvindo, vendo tantas coisas, parece que o desânimo pode querer tirar essa intensidade da minha vida com Cristo. Talvez amigos na escola estejam oferecendo outras oportunidades. Talvez chegue para você e fale assim: olha, Brenda, olha Isa, ou olha Mayumi, olha Rodrigo, não compensa ser tão radical assim. Pode colocar o seu nome, não só o deles. Não compensa você ser tão radical assim. Para quê? Alguns podem falar: lavagem cerebral, você está fanático já. Nessa noite, reafirme o compromisso com Cristo. Não ceda aos modismos. Não vamos ceder ao evangelho fácil. Não vamos permitir que distrações esfriem a nossa fé. Não vamos permitir que as distrações esfriem o nosso caminhar com Cristo. Independente das circunstâncias, você pode dizer nessa noite: eu amo a Cristo e continuarei amando. Amém? Paulo fala: o que faço, eu ainda farei. O que faço, continuarei fazendo. Você pode grifar essa frase. Ela é muito forte aqui. Existem aqueles que têm boa oratória, falam muito bem, estão persuadindo alguns da igreja. Eu não abro mão da simplicidade, eu não abro mão de Cristo. Eu amo vocês. E se eu tenho amado ao Senhor, eu continuarei amando ao Senhor. E continuarei amando vocês também. Então, uma terceira e última oração nessa noite: Senhor, reforça em meu coração o amor ao Senhor e para que eu continue amando ao Senhor. Não só o hoje, mas para que eu continue amando intensamente ao Senhor. Vamos lembrar das 3 orações. A primeira delas, qual que é? Senhor, que o meu amor a Cristo seja renovado a cada dia. Segundo, me dá forças para não cair nas distrações. Ou também você pode incluir: eu preciso limpar a ferrugem na minha vida espiritual. E a terceira oração: eu não só amo, mas eu preciso continuar amando ao Senhor. Não cedendo
as pressões. Podemos orar, nos colocar a Deus em oração nesse sentido, agora à noite, nesse momento. Feche os seus olhos. Eu vou deixar um tempo para você se colocar perante Deus. Dentro do que nós lemos aqui, dentro do que nós entendemos nesta noite, o Senhor diz que Ele quer olhar para a igreja como uma virgem pura. Igreja somos nós. Não é hora de você pensar quem está atrás, quem está na frente. Talvez você possa pensar: Senhor, eu tenho colaborado para essa pureza da igreja. Cristo é o nosso Senhor, é o cabeça da igreja. Eu, Werner, aí você coloca o seu nome. Eu tenho colaborado para a igreja se apresentar de forma pura ao Senhor. Ou tenho permitido que outros ensinos entrem como um terceiro elemento, causem ferrugem na vida espiritual. Você pode se colocar perante Ele e falar: Senhor, eu quero tão somente me apegar à simplicidade e à pureza que é em Cristo Jesus. Como diz aqui no verso 3. Simplicidade e pureza que há em Cristo. Não dá ouvidos a outras coisas que tentam entrar em minha mente. É o Senhor trabalhando com o seu coração. E renove no seu coração: eu amo a Cristo. Diga isso a Ele. Mas não só amo, eu quero continuar amando. Eu quero continuar adorando ao Senhor. Eu quero continuar seguindo Ele. Não quero que coisas me distraiam. Eu quero continuar envolvido com o Senhor e com a sua graça. Senhor Deus, nós te louvamos por essa palavra, que não é humana, é do Senhor. É o Senhor falando através da Bíblia, dessa palavra especial. E o Senhor está vendo corações aqui nessa noite. O Senhor tem trabalhado com vidas, através da ação do Espírito. E a palavra do Senhor diz que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Perto. E o desejo nosso é sentir a presença do Senhor. De saber que de fato o Senhor está perto. Então quebra orgulho, Deus. Desculpas, argumentos. Que somos tão bons. Mas coloque-os por terra. Para que possamos nos apegar à simplicidade e pureza de Cristo Jesus. Tira de nós coisas que atrapalham o crescimento espiritual. Ferrugem. Outros elementos que têm contaminado a vida espiritual. Que têm corrompido. Talvez amizades. Vícios, maus hábitos. Palavras indesejáveis. Mal faladas. Ferrugem que tem contaminado. Sabemos que em Cristo há restauração. Então, dá-nos sede mais do Senhor, vontade de viver mais perto do Senhor, mais próximo de Ti. Meu Deus, e que nossa oração nessa noite seja que não só que amamos o Senhor, como de fato nós amamos, mas que continuemos amando. Para frente, para os próximos dias, próximo ano, um coração que não ceda às pressões do mundo, mas que ama intensamente a Cristo. Acima de todas as coisas, amando ao Senhor. Fortalece a tua igreja para a glória de Deus Pai. Oramos pedindo e agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.